E como explicar a diferença entre pequeno burguês, pobre e lumpen? Força PCO. O lumpenproletariado, ele é uma parcela degenerada da classe operária. Quer dizer, é um processo de decomposição, não é uma coisa assim, não é um estado de espírito. O que acontece? Com a pobreza e o desemprego e tudo mais, uma parcela da classe operária ela se torna, como é que se diz? Ela é atraída para determinado tipo de atividade que não é uma atividade econômica e que, em geral, é uma atividade que indica essa decomposição. Então, por exemplo, o criminoso profissional, não o criminoso em geral. Tem cara que deu na louca aí, ele tentou fazer alguma coisa aí. Esse não é um criminoso profissional, esse é um criminoso de ocasião. O criminoso profissional, chefe de quadrilha, mafioso, chefe de organizações criminosas que fazem tráfico de droga, etc. E tal, esse tipo de criminoso é o lumpenproletariado. É uma parcela da classe operária que se afastou, digamos assim, definitivamente da produção. O policial, na medida... No Brasil, a gente teria que fazer uma distinção, né? Porque a polícia civil não vem da classe operária. Ela é principalmente uma força composta pela classe média, mas a polícia militar, sim. Então, a polícia militar é um lumpenproletariado. Todo tipo de profissão irregular, digamos assim, ou não é irregular, não é um problema jurídico, é um problema econômico, né? Por exemplo, prostituição, lumpenproletariado. A cafetinagem, que está ligada à prostituição, né? Lumpenproletariado. Quer dizer, forças repressivas, o crime, atividades que vivem um pouco assim à margem do processo produtivo real, isso é o lumpenproletariado. Mas a pessoa precisa ter se transferido, digamos assim, para essa situação, essa nova situação social. Ele deixou de ser parte da classe operária para se transformar em outra coisa, uma espécie de elemento que faz parte da decomposição social. Então, a pessoa pobre não tem nada a ver com lumpenproletariado. O desempregado tem nada a ver com lumpenproletariado. Se o cara perdeu o emprego e ele botou uma banquinha na cidade para vender badulac lá para ganhar dinheiro, ele continua sendo um operário. Se ele trabalha de entregador de pizza, ele continua sendo um operário, ele está trabalhando, ele está no processo econômico normal, né? Tudo bem, a situação dele indica um grau de desagregação social, mas não dele, né? Ele continua sendo um trabalhador que está lutando pela existência. Então a gente não deve confundir as duas coisas. Pobre não é lumpenproletariado. Pobre é operário. A maioria da população que vive na favela, que vive na periferia das grandes cidades, é uma população operária. Agora, se o processo de desemprego se prolonga, o cara começa a viver desses expedientes, ele se transfere para o lumpenproletariado.